Pode ir. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Senhor mais nesse dia, te pedindo ao Pai que possa permitir o nosso estudo no dia de hoje, do Livro dos Espíritos. O Mestre Jesus nos permita, esteja presente nesse momento para nos auxiliar. Tanto o nosso Mestre, como também todos os nossos mentores espirituais também estão presentes para também estar nos orientando, nos auxiliando. Agradeço pela essa oportunidade, agradeço pelo dia de hoje, e que o nosso estudo seja muito bom, muito bem produtivo para todos nós, e que cada vez mais possamos ter conhecimento para poder passar para todas as outras pessoas que forem necessitando de aprendizagem também, de conhecimento. Agradeço, Senhor, meu Deus, por esse dia de hoje. Peço por todos os irmãos presentes e aqueles que não puderem estar, que também possam ser protegidos e amparados. Com a graça de Deus, nosso Senhor, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Então, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 443. Continuamos estáticos. Boa noite, senhor Roberto. Ué, saiu? Saiu? A internet não deve estar legal. Elisa? Sim. Sua Fraga, a sua câmera? Não estou lhe vendo. Tá ligado, sim. Ah, tá. Boa noite, senhor Roberto. Não consegue ficar, senhor Roberto. Bom, vamos lá, Elisa. O senhor não voltou. Nosso estudo do livro de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Nós estamos na parte do êxtase, na pergunta 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? Bom, a pergunta em primeiro lugar, a pergunta não foi feito todo um aparato, mas a pergunta mesmo é o final, que nem tudo que o estático vê é real. Sim, nem tudo é real. Tá? Além de pesar nesse sentido, nem tudo é real, ele fala também sobre são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram. Sim. Tá? Nós temos diversos casos na história, mas tem um que é muito, muito assim, famoso e muito interessante. Tá? É o caso daquela visão lá de Portugal, dos 3 pastores, né? 3 crianças que viram Nossa Senhora de Fátima. Bom, para começar, todo católico que vê algum espírito feminino iluminado é Nossa Senhora. Todo católico que vê um espírito masculino iluminado, muito iluminado, é Jesus. Boa noite, Jorge. Então, isso aí é o quê? É fruto, né, de uma crença. Tá? Porque o que eles aprenderam na caminhada deles, tá? Esses espíritos que encaram em êxtase e viram algo diferente no mundo espiritual, tá? Viram a Nossa Senhora, viram Jesus, viram outros espíritos, para eles foi ensinado isso.
E nós sabemos que a dificuldade para um de nós ver Nossa Senhora, ver Jesus, etc. A gente não consegue ver nem Doutor Bezerra, gente, nem Chico Xavier. A Consuelo, todo dia à noite, reza para o Chico não aparece. Né, Consuelo? Então, essas nossas crenças... Verdade. Essas nossas crenças, elas realmente, quando nós estamos em êxtase, que nós vamos em determinados lugares mais altos, planos mais altos, e vemos espíritos iluminados, o que nós trazemos é o que nós temos em nós, dentro de nós. Tá? E às vezes a informação é muito boa, mas nós conseguimos passar ela um pouco distorcida. Essa questão mesmo lá de Fátima, né? Aqueles 3 crianças que viram Fátima, que tinha um segredo, só o Papa que podia saber, só podia liberar na hora certa, ainda foram liberando os segredos um pouco. E um dos segredos falava que a humanidade tinha que rezar muito, beleza, mas que não, né, que comprasse velas, acendesse essas velas na hora da oração. Então a gente vê aí que é uma crença católica. Tá? Para eles isso aí é o... Né? E nós espíritas pensamos o seguinte, que se a gente tiver que acender vela para algum espírito, se acender vela geralmente significa para iluminar o caminho, né? Ele está mal, porque daqui para lá nossa luz não vai chegar, né? A prece sim, pode iluminar o caminho dele, mas a velinha é meio complicado. Tá? Então a pergunta é essa aí, né? A gente sai do corpo, vai longe, né? De outros planos, vê as coisas, traz o que pode ser, né? Nem tudo a gente pode trazer, nem tudo vamos nos lembrar também, tem vários impedimentos a isso. E quando chega aqui, passa o que viu, passa a notícia, né? E geralmente distorce-se um pouco. É por isso que está falando aqui que nem tudo que o estático vê é real. Ele vê com os olhos dele. Ele nos vê com um olhar abrangente. E as coisas assim são, né? São abrangentes. Tá? Essa é a pergunta. Alguém queria comentar alguma coisa dessa pergunta? 443? Bom, vamos lá então. Vamos falar mais alguma coisinha sobre essa pergunta também. Tem muito a ver também com o fator mediunidade, essa pergunta aí. Tá? O médium, né, ele também sai do corpo ou vai pegar também outros planos de informações. E nem sempre, né, o médium traz as coisas corretas 100%, porque o que ele tem atrapalha um pouco, ou limita um pouco. Vou falar atrapalhar não, que não. Ele está no processo evolutivo dele, é o que ele tem, tá? O médium. Digamos, limita, é limitado por dentro daquilo que ele traz. Tá? E, às vezes, a gente até, infelizmente, até critica, né? Que a informação não vem muito ajustada e tal, mas cada um está no seu momento. A gente tem que ter paciência. Orar por esse médium e estimular ele a uma coisa muito importante, que geralmente poucos médios gostam de estudar. É uma coisa impressionante. Tá? Uma coisa impressionante. Nem o livro dos médios, eu acho que médium não gosta de estudar. Médium que eu falo ostensivo. Raros os casos que gostam de estudar. E são a esses que gostam de estudar que realmente têm uma produção muito boa. Alguém quer comentar sobre isso? Sr. Roberto, Jorge? Ô, Afrânio, na pergunta, pretendendo que ele dá das vezes, evidentemente, não são produto de uma imaginação. De repente, ele presencia um espírito, mas pela tendência ainda
né, de católico, ele diz que é Nossa Senhora, que é Jesus Cristo, mas ele cria isso aí, mas ele está vendo uma coisa real. Certo? Ele está vendo, não é assim? Ele está vendo um espírito, realmente. Não, está vendo um espírito. Mas ele que dá a interpretação de ser Maria, Não, ser Jesus. que não é real. Não é real. Ele não sabe distinguir, né? Ele não Então, na sabe verdade, distinguir. pode ter um espírito iluminado, mas não quer dizer que seja Maria. Sim. Exatamente. Nossa Senhora. Ele não sabe distinguir, que por ele não ser espírita, provavelmente, ele não sabe distinguir de Maria de um outro espírito feminino, não é isso? É isso aí. Isso aqui é direcionado realmente para os espíritas, né? O espírita não pode ter essa imaginação. Então, nós estamos bastante conscientes daquilo que estudamos, daquilo que lemos, não podemos realmente passar por isso, né? Seu Roberto, isso Diga. aconteceu, está me ouvindo? Isso aconteceu com um amigo meu que é evangélico, ele me contou um tempo atrás. Ele que me contou isso. Isso que vocês estão falando aí bate bem com o que ele me contou. Ele disse que na igreja, que ele é pastor, né? E na igreja, eles fazendo lá oração, ele viu o que na cabeça dele, ele me disse que era o cara, Jesus, né? Ele disse que entrou na Assembleia, né? E atravessou uma pilastra de concreto. Atravessou, ele falou, olha, o cara não desviou, não, ele atravessou a coisa de qualquer jeito. Na cabeça dele, que só acredita em Jesus, né? Na cabeça dele, acho que ele acreditou que era Jesus, não um enviado dele, né? Que veio ali para participar ou ajudar no trabalho da igreja, na oração. Ele não tem consciência. Eu conheci um pastor de uma igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, e ele pedia, quando os fiéis sentavam assim, dispersos, um em cada lugar, ele pedia, vamos chegar todos para frente, para que os nossos irmãos que estão chegando agora sentem lá no final. Então, ele via que estava chegando espíritos que iam ocupar os lugares lá atrás. Tem pastores que têm alguma consciência sobre o assunto, outros não têm, né? É verdade. Alguém mais quer comentar? E veja bem, essa questão do real também. Oi. Frânio, Fala, Cláudia. também tem as pessoas que conseguem ver os espíritos e acham que, por exemplo, quando é de outra religião, tipo Umbanda, né, eles falam que é Orixás, entidade, são orixás, exatamente. quer dizer, é porque há também aqueles espíritos que se apresentam assim com aquela imagem, porque sabe que a pessoa vai identificar aquilo. Sim. Né? É verdade, também. É verdade. É isso aí, você deu um bom exemplo também, bom exemplo, né? E é uma coisa, assim, também que, veja bem, o estático, como nos é dado aqui, é, digamos, o máximo da emancipação da alma, né? É o máximo que um espírito encarnado pode chegar. E muita coisa que ele vai ver, por estar em mundos superiores, ele não vai compreender também. Ele está vendo aquilo, tá? Mas aí, por exemplo, para você entender, a informação pode não ser muito certinha. No livro Apocalipse, João veio até agora na transição planetária, viu muita coisa. E ele fala que havia, né, gafanhotos cuspindo fogo pela barriga. Poxa. Já ouvi sobre isso. Não, isso é nada mais, nada menos que os caças, os aviões de guerra. Quer dizer, ele viu os aviões de guerra, mas como é que ele ia falar? Eu vi um avião de guerra, um caça, um F não sei o quê, um MiG não sei das quantas, né? Não tinha como falar isso. Também é isso aí, ele vê. Mas não é o real que ele vê. Ele vê o que ele consegue. Repito, o que ele consegue ver, o que ele consegue enxergar. Aí tem essas dificuldades. E, além disso, tem as nossas
crenças, né, o nosso modo de viver, tudo aquilo, né, que a gente tem de conhecimentos, e, né, vai fazer essa interpretação do que foi visto. E essa interpretação é a questão que o Kardec está perguntando aqui. Não é tudo, essa interpretação é real? Porque nem tudo que o estático vê é real. A pergunta do Kardec é, ou seja, ele sentiu isso. Ele sentiu nas experiências dele lá com os médicos, ele sentiu que as informações não eram desencontradas, mas havia algumas informações mais, assim, devido à crença da pessoa que ele conhecia, né? A gente botar uma pessoa, né, num campo de futebol, no estádio, o engenheiro vai olhar a primeira coisa do que é a estrutura do estádio, não é isso? Um sociólogo vai pesquisar sobre as pessoas que estão frequentando o estádio, que elas estão falando, tal, né? Cada um médico já vai observar uma outra coisa sobre. Cada um vai botar a sua experiência de vida no que está vendo. Então, não é que a gente não deva confiar nas mensagens que nos trazem, mas nós devemos, como sempre, como bons espíritas, analisar. Seja do médio, seja do estático, seja do que for. Não é feio analisar. Não está querendo criticar, não é crítica, é análise. Tá? Isso aí. Okay. Fala. Qualquer complicação, o Kardec pede a gente, né, para ler, analisar, né, seja escrita ou falada, a mensagem, para a gente não cair também, né, nas chamadas, eu vou usar a palavra indução, né, talvez de algum espírito brincalhão, leviano. Eu estou tentando aqui lembrar, que você comentou há poucos minutos, eu não sei se é no livro Missionário, eu não estou conseguindo lembrar. Com relação às questões das ideias que é projetada pelos espíritos, e talvez você lembre até qual é o livro, alguém aí lembra, que cada médium, né, de acordo com o seu quadro de sintonia, ele vê de um jeito, o outro vê de outro, o outro vê de outro, mas o ponto primordial foi o pensamento da entidade, porque tudo vai guardar, né, relação com o médium, né? Eu não me lembro qual é o livro, mas eu não sei se é o Missionário. Acho que é o Domínios da Benignidade, não? A Dona Eugênia é a... Fala não, outra, não foi. A Dona Eugênia e tem eu sei qual é, você fala o nome. Esqueci a Dona Eugênia e tem a outra. Também esqueci. Pois é, lá mostra isso, né? Não, mas isso aí, cada um vai ver de acordo com a sua capacidade de... Né? A resposta vai falar sobre isso. Logo a primeira fase da resposta vai afirmar isso. Né? Vamos lá, então? Quer falar mais, Jorge? Não, só. Então vamos lá, Elisa. Vamos começar a resposta. Alguém lê a pergunta, né? Claro. Pretendendo que lhe é dado ver... Pergunta 443, esqueci de falar. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? É isso aí. Ele viu e colocou a sua interpretação naquilo que ele viu. O Afrânio vê de um jeito, a Elisa vê de outro, a Claudinha vê de outro, a mesma coisa. Tá? Aí vamos lá. O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias
a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Bom, olha lá. O que o estático vê é real para ele. Ele viu. O Roberto falou ainda há pouco aí. Ele viu. Agora, como ele vai trazer isso para a gente, tá? É aí que o negócio pega. Nesse caso, nesse exemplo que nós demos lá do pessoal lá da nossa de Fátima, em Portugal, né? Eles têm uma visão totalmente católica. Totalmente católica. Então, eles trouxeram a informação, tudo dentro do que a Santa Madre Igreja Católica afirma. Eles viram, é real, e o que eles falaram também não está muito, né? Mas tem uma linha de raciocínio que está um pouco presa aos dogmas deles, as ideias e preconceitos que eles estão falando aqui. Aqui, eu boto aqui. Mas né? a mensagem final era correta? Sim, sim. A mensagem era correta, não tinha nada demais até. Tá? Mas a única coisa que vai colocando são alguns dogmas, esse de acender a vela, o orar deve ser de joelho, não sei, e assim por diante, alguns dogmas que eles mantêm. Mas a mensagem estava dentro. Agora, de repente, alguém muito assim, um espiritualista, muito rigoroso, não, tá vendo? Olha aí, já estão com o negócio de colocar a vela, isso é para atrair, converter gente, não sei o que, vai arrumar um pretexto para arrumar um problema. Né? Porque a mensagem não veio totalmente neutra, digamos assim, né? Sem pender para lado algum. E nós, como espírito, temos que manter um negócio bem imparcial. Fala, Salva. O Milanês, reforçando aquilo que eu tinha falado antes, diz o seguinte: os médios e os espíritas, em geral, precisam estudar, trabalhar e servir com grande empenho para que surja o amor nos seus caminhos, porque somente quem ama dentro do amor universal é que compreende com mais propriedade a lição valiosa do Cristo de Deus. Espíritas, estudem, estudem, estudem. É aquilo que a gente está sempre ouvindo, né? Exatamente. Outra coisa também que assim, a gente lê aqui. O que o estático vê é real para ele. Vamos supor que esse estático também, ele é muito inteligente, muito intelectualizado, digamos assim. Muito intelectualizado. Ele vai ver uma coisa e por demais intelectualizado e pouco, digamos, evangelizado, já um pouco evangelizado, mas não tanto, né? Ele vai criar muitas coisas, às vezes, também. Vai criar muitos sistemas no que ele está vendo. Olha só que coisa interessante, né? A gente, de qualquer forma, nós temos que tomar muito cuidado para não ter, é isso que eu falo, tender, né, para um lado e cair para um lado. E isso também pode atrapalhar a comunicação. Kardec também deve ter observado isso. Então, nós temos que tomar cuidado de todos os lados. As informações têm que ser, dentro do possível, mais corretas e imparciais. E colocar o mínimo de nós dentro. Apesar de estar lá, trazer a informação, que é o nosso grande problema é esse. Tá? A gente vive, podemos falar de, sei lá, de uma palavra, vive tudo é maia, de ilusões. E, às vezes, excesso de conhecimento também, sem evangelização também, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nós vamos criar demais. Vamos criar demais e isso vai nos atrapalhar também, né? Que são a imaginação excessiva, muitas ilusões, digamos assim. Né? Então, a realidade, nós temos que tomar cuidado com a realidade e procurar passar dentro daquilo o mais correto possível, o mais imparcial possível. O Milanês dá um alerta aqui, aquele empolgado. Né? O estático pode enganar-se porque ele fica mais livre no trânsito e a sua vontade prevalece em muitos aspectos. Por vezes, ele quer revelar coisas que devem ficar em segredo, e assim será escondida a verdade.
Nesse ínterim, os espíritos malfazejos entram no espaço criado pela vaidade e fazem revelações espetaculares por não se importarem com as consequências que advirão dos erros. Aquilo que você acabou de falar. Prestar atenção no que lê, no que escuta, no que aprende, prestar bastante atenção, que é para não, né, como espírita, não dar tropeço, né? E o espírita que estuda, dificilmente ele dá tropeço, né? Inclusive, você falou uma coisa aí que pode cair aquele tipo da obsessão, A subjugação. Não, aquela outra, fascinação. 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 Né? É um perigo que qualquer um de nós, né, temos que tomar cuidado. Ah, você é bom, você é o melhor, outro, hoje estava legal, gostei, né? Esses pequenos detalhes que os espíritos podem soprar em nossos ouvidos e a gente acreditar que é verdade, vai causar isso aí, que a Miramês fala aí. Né? Começar a se empolgar muito, muita informação própria do negócio. Exatamente. E ele ainda fala, é melhor falar de menos do que pretender passar dos limites. É isso aí. Bom, alguém mais quer comentar sobre essa 443? Antes de dormir, pense bem, viu, gente? Vou dar uns rolés depois, mas vou segurar minha boca aí no que eu vou falar. Vou ver e prestar atenção e... no sapatinho. Gordinha, boa noite. Quer falar alguma coisa, prima? Em relação à rede mediúnica? Não quer falar, não. Consuelo, Cláudia, Dona Lúcia, está tudo bem? Tudo bem. Fizeram um coral agora, vamos juntos. Tudo bem? Está falando. Já entendi, só falta praticar. Só falta praticar, tá certo. Falar é fácil, né? Falar é mole. O cara que fala aqui, fala. Será que ele fala 1/10 disso? 1/100, vamos ser até mais. Tá? Bom, então vamos para 444. Vamos lá. Pergunta 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Caramba! E aí, depois da gente saber isso tudo... Exatamente. Mas o Kardec insiste no assunto. Né? Ele insiste no assunto. Os espíritos deviam ficar... Não, meu Deus do céu, vou ter que ir lá em cima de novo. Esse cara não para de fazer pergunta difícil para mim. Que confiança você pode depositar? Poxa, eu acho que a gente... todo mundo está sujeito a enganar, né? Mas o que essa pergunta aqui vai cair muito, que nós já até comentamos um pouco dela agora. O que o Miramês falou também, da tal empolgação. Infelizmente, todo mundo pode se enganar, mas o mais empolgado tem tendência a se enganar mais ainda. Porque ele quer que o negócio flua de qualquer forma. Tem que fluir. E assim vai criando uma rede, né? E tem os nossos amigos, conforme também já foi falado, tá? Os espíritos sombeteiros, brincalhões, vão deitar e rolar. Aqueles falsos profetas que vão vir bem sérios para a realidade, para a verdade, passar a comunicação de uma forma realmente que realmente de uma certa forma ela parece que magnetiza, né, quem está ouvindo e induz, né, aquilo a uma verdade que às vezes não é. Usa um nome bonitão lá no espírito, é o André Luiz, é o Miramês, é o Lúcio, é não sei quem, e aí vai. Então, vendo tudo isso, o que é que a gente deve fazer, né? Ou os estáticos. E aí, senhor Roberto? Ou Jorge? Oi. Olha só. Eu estava aqui pensando, eu falei assim, deve ser a 172. Eu abri lá na 172, do livro dos médiuns.
com relação aos sonâmbulos. Não sei se foi comentado já em outras reuniões, porque eu não sou muito presente nas quadras. Eu estava aqui no começo, eu estava esperando. Eu falei, será que vai ter reunião hoje? Sério, permitinho, o que eu vi? A internet estava fora do... Mole, eu estou ficando brau nele. Depois que eu olhei, que eu... Aí, até a bateria aqui, quase no final. Oh, meu Deus. Então, a página virou aqui. Aqui na 172, eu vou até ler, ou a Elisa gostaria de ler. Ele diz assim... Só um minutinho. Deixa eu... Vai lendo então, que o meu livro dos médios eu tenho que pegar aqui. Ele diz assim, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Aí, a seguir, ele coloca assim, o sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, ele está estático lá e ele se emancipa. Não é? Então, ele vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Então, eu só tecer um comentário com relação à pergunta, né? A confiança que se pode depositar aí no pessoal estático. Está lá. Então, a conduta foi citada a questão do estudo, agora a conduta do médium, que eu vou usar a palavra relevante, que fará até, no caso, a diferença. Se ele não tem uma conduta legal, ele poderá ser o quê? Envolvido até por algumas entidades xarope. Entidades xarope que eu me refiro a espíritos não deteiros, brincalhões, que utilizam nomes, são subterfúgios, né? E a criatura pode até deixar-se arrastar. E aqui na 172, mais da frente, ele, para dar veracidade à mensagem, que é um garoto muito bom, até um médium bem disciplinado, vou usar a palavra disciplinado, com caráter, ele passa a mensagem. Mas alguém disse assim, mas está faltando alguma coisa. É o remédio. Aí ele disse, o meu anjo doutor não está aqui, ou seja, ele tinha alguém que o instruía. Então, por isso que o importante de nós nos conhecermos, é importante também que todos aqueles que fazem parte da reunião conheçam o médium, para a gente poder identificar se está havendo algo discrepante em relação a uma informação. Tá? É o que eu, mais ou menos, compreendo aí em relação a essa questão. Não, você enriqueceu o que eu ia falar, que eu estou com o livro dos médios na mão. Aqui na 172, ainda lá no finalzinho, olha lá o que falam. O que dizem fora, olha só, o que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, ou seja, o que os espíritos dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, e é com frequência sugerido por outros espíritos. Bom, isso aqui tem muito a ver com a questão 225 do livro dos médios também. Então, a comunicação que deu um espírito para Kardec, tá? O espírito, qual é o nome dele? Erasto e Timóteo. Os dois da turma de... Nós vamos falar sobre esses dois, tá? O livro de Paulo e Estevão. Eram dois amigos de Paulo, tá? O Timóteo era novinho, Erasto um pouquinho mais velho. Aí deixa para o livro de Paulo e Estevão. Sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. Os espíritos, tá? Quando utilizam o médium, eles estão falando nessa comunicação aqui, que... Eu vou ler um pedacinho aqui, que se a Elisa for procurar, pode me encontrar. Olha só, eles procuram aqui, ó. Assim, quando estão procurando um médium para comunicação, encontram um médium, o que eles falam? Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual, e é um espírito rico de conhecimentos latentes
obtidos em vidas anteriores, dele de preferência nos servimos. Então, os espíritos nos usam, eles vão na nossa cachola, buscam as informações que nós temos, as enriquece e botam, né? Nós botamos para fora essa informação. A psicografia, a psicofonia, etc. Lá no 72, o Jorge viu lá e está lá também falando sobre isso, está falando sobre essa questão, né, da gente não ficar muito na mão dos espíritos. Está falando sobre aquela questão do lá embaixo, né? O que lhe falam fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhe é com frequência sugerido por outros espíritos. Isso é um ensinamento para a gente. Nós temos nossos limites de conhecimento. Tá? E alguma coisa que os espíritos nos soprar, e nós temos facilidade em falar, comentar, etc., é de que é de outra vida. Mas quando vem algo que realmente nós não temos condições de falar, tá? É hora de ficar calado. Tá? É hora de... Porque nós não temos esse conhecimento e pode estar sendo sugerido coisas erradas por outros espíritos. Você pode exemplificar, Frânio? Sim, uma mensagem. Eu vou receber, eu sou médico. Caramba, a caneta caiu. Sou médico. Vou receber uma mensagem. Um espírito vem, né? E psicofonia. Boa noite, meus amigos. Jesus esteja nessa casa, blá, 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 e começa a falar sobre assuntos que eu tenho conhecimento. Sobre a doutrina espírita em alguns pontos, onde eu tenho algum conhecimento. Eu vou falando, e vai tudo bem. Mas daqui a pouco, vamos supor que ele começa a falar em ciências, com profundidade. Eu não tenho condições de passar uma mensagem dessa. Eu não tenho condições. Aí a mensagem vai chegar, eu não vou entender direito, vou passar o que eu acho. Eu não tenho esse material comigo. Então, os espíritos, amigos e os não amigos estão tudo de olho na gente. Mas vai que eu fale e vocês escutem e gostem. Pô, no outro mudou o assunto, mas foi legal. Quem vai continuar comigo? É o espírito mentor ou os outros que vão continuar comigo? Estão a fim de bagunçar o coreto. Deu para entender, Consuelo, ou não ainda? Entendi sim, Afrânio. Obrigada. Entendi sim. Deixa eu dar um reforço no que você falou. Fala aí. Milanês. Não devemos simplesmente confiar nas revelações que nos trazem os estáticos, mas fazer uma correção naquilo que ouvimos em caráter de revelação. Se tudo na Terra está sujeito ao erro, a razão nos diz para observarmos com critério o que vem ao nosso encontro. A nossa própria consciência tem a capacidade de discernimento bastante para selecionar o que podemos guardar do que ouvimos ou lemos. Você falou, observar. Né? E ainda fala mais um pouco. O médium deve conhecer as leis de Deus, orar, mas vigiar, de forma a não passar dos limites no tocante das revelações. Só para reforçar o que você falou. Ainda aproveitando, eu vou colocar o que, assim, um ponto de vista no que o Milanês, que o Roberto acabou de colocar, que o alvo do povo que está na assistência é o que nós precisamos, quer dizer assim, perceber a necessidade das criaturas. Porque se a gente levar muito o nível intelectual, já se sabe que tem alguma coisa equivocada por trás. Então, o estudioso da doutrina espírita vai entender nitidamente claro. Exatamente. Que tem alguma coisa equivocada. Aqui mais em cima, no Milanês, é mais ou menos o que o Roberto já falou, mas está escrito aqui, ó, a parcimônia deve fazer parte da vida do sensitivo, que nunca deve desejar autovalorizar-se. Isso é muito importante, né? Tudo pertence a Deus e a Ele cabe mostrar o que deve ser revelado. Lembremos-nos que Jesus poderia falar muito mais do que disse sobre o futuro da humanidade,
mas reservou tempo para que o homem pudesse descobrir pelas próprias experimentações e pelo estudo dos efeitos que o dia a dia dá testemunho. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que se autovalorizar-se passa por tudo isso aí que vocês falaram. Se a pessoa não tiver aquela atenção, aquele cuidado, aquele estudo, aquela percepção mesmo sutil, ela entra nessa autovalorização, né? Nessa, um alto teor de ego. E acha que ela é a especial, o especial sensitivo do dia, né? E aí pode falar o que quer, escrever o que quer e o que não quer, e aí, às vezes, até de uma forma que acaba magoando as pessoas, né? Esse é o fascinado aí que foi citado aí há poucos minutos. É o que o Afrânio falou, a fascinação. Que tá aqui assim, ó, a verdade é muito difícil de ser anunciada. Se bem podemos analisar, observemos que a quantas pessoas, vendo a verdade, lhes falta a capacidade de descrevê-la e se perdem no emaranhado dos acontecimentos. Se ao apresentarmos os fatos verídicos, sentimos dificuldade em contá-los, muito mais fácil é revelar os fatos por acontecer, visto no mundo espiritual e em estado de transe. Uma coisa pode parecer outra. Então, nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que a gente acha que viu, né? É o caso do sonho. A gente acha que sonhou com uma porta. Aí a gente fica impressionado com a porta. O que significa a porta? Então, nem sempre aquilo que a gente viu quer dizer aquilo que a gente viu ou aquilo que a gente imagina que é, né? Na realidade, a gente não deve fazer suposições, né? Sim. Não devemos fazer suposições, ficar pensando, o que será que isso quis dizer para mim? Foi uma mensagem? Não. Aquela mensagem para mim? É porque, veja bem, na mediunidade, querendo ou não, todo médium, com raras exceções, coloca alguma coisa de si naquela comunicação. Sim. Isso aí é uma coisa, né? Mas, a partir do momento que o médium quer colocar o que ele acha que é a comunicação, ele está distorcendo tudo, começa o problema sempre por aí. Então, é melhor ficar calado às vezes, não é isso? É aquilo que diz o estudo sobre a mediunidade, né? Todo efeito mediúnico tem um animismo, e todo animismo tem um efeito mediúnico. Isso. Sempre há o animismo. Sempre há o animismo, sempre há. E às vezes o médium... Espera só um minutinho. Às vezes o médium é tão eficiente em criar um ambiente, uma situação em que as pessoas confiem naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está dizendo, né? Às vezes com assistência de algum espírito não tão bem intencionado, que ele convence as pessoas. Ele consegue convencer as pessoas que aquilo tudo que ele está falando é o que é, né? Desculpe, Afrânio. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro que eu ia falar também. Eu não esqueci pois também. Porque você não, eu tô devia assim, ser se eu não mentira. falar, Devia ser falar, mentira. meu filho, depois não falo mais. Pois é, devia ser mentira, né? Mas tudo bem, quando eu me tadinho, lembrar, eu falo. Tirei ele do raciocínio, desculpa. Não tem problema não. Quando eu me lembrar, a gente volta ao assunto. Era uma questão mediúnica também. O Haroldo Dutra, a Elisa falou. Já me lembrei. Graças a Consuelo eu me lembrei. Vai, continua. Vai. Fala, Lourdinha. Quando a Consuelo está falando, não? Não, ela é Lourdinha e a Consuelo. Aí eu botei uma ordem. Se quem quiser falar primeiro. E se o senhor esquecer, seu Afrânio, de novo? Elisa, só reiterar. Fala. Reiterar o que você está falando, né? Os médios entram nessa fascinação, mas nós temos toda a culpa, porque a gente entra no centro já querendo endeusar determinado médium. Sim. Nós não temos a sensibilidade para discernir certas coisas. Então, aquele médium ele que fala, que dá a mensagem mais bonita do
centro, aquele ali que dá passe melhor, é que tem a vibração maior. Então, nós temos que ficar endeusando certos médios. Tá ruim a É. Mas eu entendi o que ela quis dizer. A gente entra no centro admirando um médium, achando que aquele médium é o melhor, é o mais capaz. A gente só infla a vaidade do bichinho e a gente fica tratando ele como um ídolo, né? E aí a gente, às vezes, perde um tempo enorme do nosso progresso de conhecimento, de atividade, endeusando uma pessoa, porque ele é um ser humano igual a nós, está a caminho como nós. Basicamente isso que a Lourdinha quis dizer. E aí é importante o estudo por causa disso. Nos ajuda a discernir, a entender. Então, nós temos 80% de culpa de endeusar e deixar aquele médium ser fascinado por ele mesmo. Então, a gente tem que dar uma parada, quem sabe nada, estou aprendendo. É isso aí. Consuelo? Oi, Efraim. É que eu escutei o Haroldo Dutra classificando os espíritos inferiores, né? E ele fala do o psico-sábio, né? O Pseudo-sábio. Pseudo-sábio. E que as pessoas devem tomar muito cuidado, porque ele é extremamente manipulador e leva a pessoa, induz a pessoa a acreditar muito no que ele fala, porque ele tem o dom da palavra, né? E aí aquela voz de locutor de FM. Deve ser também, né? Mas ele sabe contornar, né? Manipular a situação de uma forma que fica fácil, né? Até para a pessoa aceitar o que ele está falando, né? É verdade, é isso aí. O Pseudo sabe, está na escala espírita, viu, Consuelo? Na pergunta 101, 102, 103, são várias perguntas do livro dos Espíritos que você vai ler. Tá? Um dos itens é o pseudo-sábio. Tem vários, tem os zombeteiros. Você dá uma olhadinha lá, você vai ver tudo. Uma coisa que eu ia falar, só que eu tinha me esquecido, que era assim, quando eu estava falando da questão do cunho pessoal, todo médium sempre coloca algo, o maior exemplo que nós temos disso é o Divaldo. Divaldo consegue que uma pessoa que vai passar uma mensagem por ele floreia a mensagem, né? Coloca aquelas palavras. É interessante isso. É uma diferença para o Chico, né? Existe uma mensagem do livro Falando da Terra, da Joana de Ângeles, só com o nome de Joana Angélica, através do Chico. Pequenininha a mensagem. A gente vai ver a mensagem, é a coisa mais simples do mundo. E a Joana de Ângeles, pelo Divaldo, nós sabemos que é meio complicado ler, né? Tem que estar muito atento. Mas dá para ler tranquilo, né? Essa era uma coisa que eu ia falar. E outra até questão, Consuelo. Se eu estava te falando agora, eu ia receber uma mensagem sobre assuntos que interessam. De repente, o Espírito me pede para escrever uma música também, outro exemplo. O Kardec se utiliza desse exemplo aqui no Livro dos Médiuns. Não é qualquer um que sabe escrever uma música, né? Escrever lá, pegar uma pauta. Pô, eu não sei nem o que é isso. Tá? Isso daqui começa com a pauta de sol, que meu filho entende um pouco, ouvi ele falar. Né? E vai lá. Pô, pelo amor de Deus. E eu vou, dou uma de bobão. Tá? E faço. Fascinação. Bom, alguém mais quer falar sobre esse assunto? Hein? Quer que eu cante a música que eles mandaram escrever? Eu canto. A música de carnaval, hein? Eu estou lembrando do livro Além da Morte, de uma médium. O nome dela acho que era Matilde. Ela começou bem lá na mansão também. Depois foi para Odília Gonçalves. Ditado pela Dona Otília, né? Mas tem um caso da senhora Matilde, que depois que ela ficou mais ajustada, equilibrada, ela passou a ajudar essa Matilde, que ela conheceu ela. Era uma baita médium, uma médium do que nós estamos estudando. Mas por influências
né, essa que nós estamos comentando, ela deixou-se arrastar. Os adversários dela, lá conta, o instrutor, eu acho que é a benfeitora Zélia, se eu não me engano, ela disse que vários espíritos a quem ela prejudicou de tempos idos tinham melhorado bastante, mas tinha alguns que aqueles, né, pseudo sábios, utilizou-a, disse, olha, não, minha filha, aí não está dando certo, a gente precisa abrir um novo centro, eu estou usando agora a minha linguagem, abrir um centro, e ela foi lá e fez isso. Aí, porque eles insuflam os consulentes. Então, ela passou também, a derrota dela foi aí. Aí as entidades já, alinhou, ligou-se. Deu no que deu, né? Tudo que a gente está comentando aí está narrado no livro, e o médium é o Divaldo, né? Que ele floreia assim, é verdade. Mas ali até a linguagem está bem simples nesse livro aí, bem simples. Jorge, só para encerrar esse assunto, isso aconteceu no centro do Grupo Espírita Maria Vaz, tá? A Elisa sabe do que eu estou falando, mas deixa isso para lá. Eu posso conhecer, mas não sei. Não, acho que você não conheceu, não. Acho que você não conheceu, não. Ela só ia 1 ou 2 vezes no centro. Mas geralmente era segunda-feira que ela ia. Mas deixa para lá. Elisa, alguém mais quer comentar? Vamos voltar à história. Karen ainda me compromete. Mas tu sabe o que eu estou falando. Isso aconteceu comigo, gente. Sempre eu que encontro a pessoa na rua. Tá? Você não sabe. Deixa eu falar. Sempre acontece comigo. Vamos ler a pergunta e a resposta. Ai, ai. Que confiança. 444. Que confiança se pode depositar das revelações dos estáticos? O estático... Olha só, vamos fazer uma pergunta. De acordo com várias passagens do livro dos médiuns, Kardec poderia ter feito essa pergunta assim: que confiança se pode, né? Se pode depositar nas revelações gerais? É isso? Gerais. Dentro da doutrina. Mas vamos lá dos estáticos, que o assunto é, né? Êxtase. Vamos lá, Eli. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Por que, então, se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo? Bom, essa pergunta foi batida, rebatida, moída, e é isso aí. Tá? Acontece, tá? Infelizmente, é que a gente está brincando aqui, mas já vimos 2 acontecimentos desses dentro da Casa Maria Vaz que nós assistimos deste grupo aqui. Tá? Não sei o Jorge, que é de um grupo mais antigo, o seu Roberto, né? Mas nós, em nossas épocas de estudo, lá vimos 2 lances. Tá? E é que a gente fica bom que são médios de uma produtividade enorme. Poxa vida. O rapaz lá, a Elisa se lembra, né? Elisa também, né? Que escreveu o livro. O rapaz era fora de série, né? Ele, psicografia era... E as mensagens que vinham eram mensagens mesmo legal, né? Esclarecedoras, mensagens com conteúdo. Não era uma mensagem completa. Né? Passado um tempo... Era um bom médico. Parou de frequentar a casa, que o espírito falou que ali não tinha ambiente para ele escrever um livro. Queria escrever um livro por ele. Fernando, reforçando aquilo que nós estamos comentando, que você comentou com mais intensidade sobre o Divaldo falando e Chico falando, tem uma página, A Lenda da Guerra. A Lenda da Guerra Tem que sair, tá? Vocês desculpem aí, eu tenho que ir. Boa noite, Jorge. Tá? Boa noite aí para todos.
A Lenda da Guerra, essa página, tem um livro do Chico, que eu não me lembro. O Chico faz a narração dessa Lenda da Guerra com calma, com tranquilidade, né? Bem Chico. Já Divaldo floreia de uma tal maneira que Chico leva um tempo bem menor do que Divaldo. E a mesma página, tá? A Lenda da Guerra. Quem tiver a oportunidade de assistir, assiste Divaldo e vê o Chico também no livro dele comentando. É bem diferente. Só para reforçar o que você acabou de falar. Mas com o Divaldo, às vezes, a gente, né, é até bom floreado também, né? Para a gente se... Às vezes entusiasma você, né, se fixar na leitura. Mas isso não faz a pessoa... É uma palestra, seu Roberto? Isso? É palestra. A Lenda da Guerra palestra? É uma palestra dos dois? Divaldo é palestra. Divaldo é palestra. Se assistir o início da palestra de Divaldo, não tem as mesmas palavras que tem no livro de Chico. Eu não me lembro o nome do livro agora. O livro do Chico, tá. Entendi. A mesma página, tá? Mas isso aí não tira o valor do Divaldo, não. Pelo contrário. Não, muito contrário. Pelo contrário, gente, por favor. Isso aí, esse floreado te prende, do modo como ele floreia, te prende muito a atenção. O importante do Divaldo é isso. É que ele introduz no nosso cérebro aquilo que ele está falando. A gente vivencia aquilo que ele está falando. Divaldo cá para nós merece um grande respeito. Todo respeito. Não estou fazendo crítica, não. Estou só fazendo comentário. Eu sou fã incondicional do Divaldo. Inclusive, né, nas suas palestras, quando ele faz essa sua oratória, que realmente magnetiza todo mundo, é realizada ali muitas curas, né? Aquela troca de fluidos, né? Quem tem, dá, quem não, né? Dá para aquele que não tem, e os espíritos se aproveitam disso. Justamente, ele praticamente hipnotiza a gente, o Divaldo, né? Nos embora, estrelado, e pronto, a gente já começa a entrar naquele clima e vai embora. Vai embora. É muito legal. A gente absorve com uma facilidade incrível tudo aquilo que ele está falando, a gente absorve de bom grado, é sensacional. Pô, tinha alguém que queria falar, Consuelo, ou era outra pessoa? Quem era? Era eu que eu ia te perguntar uma coisa. Esse palavreado, o vocabulário do Divaldo, eu acho que para uma pessoa mais simples já fica difícil a pessoa acompanhar, né, fazer um estudo do livro, né? Eu acho que fica meio complicado, porque o vocabulário dele é muito rebuscado. Muito rebuscado. Dele não, né? Dele ou da Joana, não sei quem usa esse vocabulário. De todo eu mundo. Acho que às vezes até pode desanimar. Eu penso assim, dependendo do grau de cultura da pessoa, eu acredito que até possa desanimar. Porque você pega um livro dele, então os mais novos ainda são mais rebuscados ainda. Fica... Bom, A Joana aconselha a gente a não olhar para isso. Ver o seguinte, ler e entrar na leitura, que a Joana aconselha a gente. E a gente entrando na leitura, aquela palavra passa a ter nós vamos ter um significado daquela palavra. Porque, veja bem, o que é a palavra? A palavra é a vestidura, né, a roupa de um pensamento. E quanto mais a gente tenta entrar, por isso que eu falo muito, principalmente do Paulo Estevam, vamos voltar no tempo, vamos, né, fazer uma viagem, nos colocar lá. Tá? Que a palavra é a roupa do pensamento. Então, mesmo Nossa, que chique isso! Hein? Que chique! Que chique isso, a palavra roupa do pensamento, nossa! Não, isso é o Erasmo Timóteo que coloca isso no livro dos médios, na questão 225. Né?
E o que acontece? A gente tem que procurar alcançar esse pensamento através dessa palavra. As palavras são símbolos. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fica preocupado em saber o que está por trás daquele símbolo. A palavra é um símbolo em si. Então, se a gente procurar, é difícil às vezes a palavra, mas o sentido da frase, da construção, a gente pode alcançar, não com muita facilidade, mas vai se habituando e se torna mais fácil. É igual o estudo da Bíblia. Tá? No início, poxa vida, no início não, estou iniciando, mas eu via muita dificuldade. Agora já começa a ter assim, eu vejo assim, um negócio, sai, a palavra pula, gente, pula. Tá? Aí a gente presta atenção, vai pegando a compreensão do negócio. Isso aí a gente tem que treinar. E quando a gente desencarnar, tá, nós vamos usar pouco da palavra, mas é um pensamento. Nós vamos usar mais pensamento. Agora imagine como nós pensamos rápido, como será a nossa comunicação. Essa é 1 hora de estudo aqui, nossa, no pensamento é uns 2 ou 3 minutos, e olha lá. Se chegar a isso. Olha só que coisa, né? Nós estamos ainda, tempo muito. Vamos chegar lá, gente. Vamos chegar lá. Tá? Por isso que os espíritos superiores só se comunicam pelo pensamento. Mais alguma coisa, gente?